democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. 3 ações de combate aos ilícitos eleitorais. A primeira delas, pessoal, que eu queria conversar com vocês é a AIGE. A AIGE é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que certamente é uma das ações mais cobradas quando a gente pensa em prova para o Ministério Público e até para a magistratura também, né? AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que é o meio processual cabível para combater todas as formas de abuso de poder que tenham interferência na legitimidade, na legalidade, na lisura do pleito eleitoral. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a falar sobre a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e eu quero que vocês leiam comigo o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Leiam aqui, vamos lá. Aqui na parte da tela aqui que está em cinza, vamos lá. Qualquer partido político, coligação ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor geral ou regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. E aí vem o rito da AIGE, né? Pessoal, o que é importante a gente entender quando a gente lê esse dispositivo aqui, que é o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. A AIGE serve para combater todas as formas de abuso de poder que tenham interferência na legitimidade, na lisura das eleições. Então, abuso de poder econômico é combatido através de qual ação eleitoral? Através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral. O que é o abuso de poder econômico? É aquela compra de votos feita em larga escala, fato grave que afeta a legitimidade, a legalidade das eleições. Né? Compra de votos, doação de cestas básicas, doação de vales combustíveis em trocas de voto a diversos eleitores, isso afeta a normalidade e a legitimidade das eleições, é o abuso do poder econômico. Tá? E ela é combatida através da AIGE. Abuso de poder político, o que é? Uso da máquina estatal em favor de uma candidatura, em favor de um partido político, em favor de um candidato. Se utilizar da máquina pública, da máquina administrativa para favorecer candidaturas, é abuso de poder político. Uso indevido dos meios de comunicação social, né? É aquela propaganda feita no rádio, na TV, feita contrariamente à legislação eleitoral, em larga escala, a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. Então, essas formas de abuso, todas, são combatidas através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E aqui, gente, tem um ponto específico que eu quero que vocês tenham muita atenção. Falei de abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação social, que são os abusos que são combatidos através da AIGE. Quero chamar atenção para um detalhe que foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral muito recentemente, e eu acho que é um ponto que pode ser cobrado na prova de vocês. É sobre o chamado abuso do poder religioso. Tá? Vou colocar o acórdão para vocês, que o acórdão é recente, é interessante e pode cair na prova. Vejam só. TSE reafirma a jurisprudência sobre abuso de poder religioso. Foi um caso concreto em que o TRE manteve uma condenação numa AIGE por abuso de poder religioso, com aplicação de pena de cassação do registro de diploma e inelegibilidade. O TSE deu provimento ao recurso e, além de dar provimento ao recurso, o relator do recurso, o ministro Edson Fachin, fez uma proposta de fixação de uma tese de exame jurídico do abuso do poder religioso através da AIGE, ou seja, do abuso do poder religioso ser combatido através da investigação judicial eleitoral, independentemente de outras formas de abuso
estarem presentes. Então, no caso concreto, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, entendeu que não, tá? Apesar da proposta do ministro Edson Fachin, os demais ministros entenderam que não, eles abriram divergência, né, em relação a essa proposta de fixação de tese de que o abuso de poder religioso seria uma categoria independente de abuso de poder, e o TSE entendeu que não, mantendo a sua jurisprudência anterior. Ou seja, abuso de poder religioso não é uma categoria independente de abuso de poder. Se ele estiver vinculado a um abuso de poder político, a um abuso de poder econômico, ele pode até ser reconhecido e combatido através da AIS, mas ele não é uma categoria independente de recurso, como vocês podem ver através do RESP que está aí na tela de vocês. Beleza, pessoal? Então esse é um ponto importante. Quero que vocês tenham muita atenção a esse acórdão, porque ele pode ser cobrado na prova de vocês, tá? Gente, uma coisa importante, a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, seja por abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social, ela só pode ser julgada procedente se houver uma prova da gravidade do fato, gravidade do abuso, a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. Não é qualquer abuso, qualquer compra de votos que pode gerar a procedência de uma AIGE. O fato tem que ser grave a ponto de afetar a normalidade e legitimidade das eleições. Aonde que está escrito isso? Isso está escrito no artigo 22, inciso 16. Artigo 22, inciso 16. O 16 da Lei Complementar 64 de 90. Não tem que ter relação direta com o resultado das eleições. Mas o fato tem que ser grave a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade delas. Não é porque o abuso atingiu 500 eleitores e a eleição foi decidida com a diferença de 3 mil votos. Isso significa que aquela ação não pode ser julgada procedente? Não, não tem nada a ver. A gente não pode relativizar a procedência de uma AIGE com o resultado das eleições, mas sim a gravidade. Não interessa se atingiu 500 pessoas, ainda que não tenha potencialidade de alterar o resultado da eleição, porque a eleição foi decidida com 3 mil votos, ainda assim a AIGE pode ser julgada procedente. Por quê? Porque o fato foi grave e apto a afetar a normalidade e a legitimidade do pleito. Então esse é um ponto importante que eu quero que vocês tenham bastante atenção. Tá? Outro ponto importante que vocês viram no próprio artigo 22, quando eu mostrei agora há pouco para vocês, é sobre a corregedoria. Né? As ações de investigação judicial eleitoral, elas devem ser ajuizadas perante a corregedoria, no caso de TSE e TRE. Como é que funciona isso, pessoal? Bom, a AIGE, quem é competente para julgar a AIGE? Depende das eleições. Se a gente estiver diante de uma eleição presidencial, o órgão competente é o TSE. Se for uma eleição estadual ou federal, o órgão competente para julgar a AIGE vai ser o Tribunal Regional Eleitoral. Se a gente estiver diante de uma eleição municipal, o órgão competente é o Juiz Eleitoral. Tá? Então, esses são os órgãos competentes para julgar a AIGE. Mas, como vocês viram comigo no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, está lá que as ações são ajuizadas perante a Corregedoria Geral ou Regional. O que significa isso? Significa que, quando a gente estiver tratando de uma eleição presidencial, a AIGE deve ser ajuizada, dirigida à corregedoria, ao corregedor do TSE, porque ele vai ser responsável pela instrução da ação. Vai fazer um relatório e depois o relatório vai ser votado pela corte. Mas a instrução da AIGE é feita pelo corregedor geral. E da mesma forma, quando for o caso de uma eleição estadual e federal, a AIGE vai ser dirigida ao corregedor regional do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, porque ele vai ser responsável pela instrução do feito. Tá? No caso de eleição municipal, não. Artigo 24 da Lei Complementar 64 de 90, que diz que é o juiz eleitoral que vai ser responsável tanto pelas funções do corregedor, né? Tanto pela instrução como pelo julgamento da ação de investigação judicial eleitoral. Beleza, gente? Temos alguns detalhes importantes a tratar ainda sobre a ação de investigação judicial eleitoral. Tá, vou colocar aqui na tela para vocês uns pontos importantes. Primeiro, o prazo. Né? O que é importante vocês ficarem atentos em relação ao prazo. O TSE tem entendimento pacificado que só pode ajuizar a AIGE, tá,
o termo inicial é o registro da candidatura. Se vocês forem ler a doutrina, temos vários pontos divergentes a respeito disso. Tá? Cada um entende de uma forma, mas o TSE falou, o termo inicial para a propositura da AIGE é o registro da candidatura. É a fase do registro da candidatura. É o pedido de registro de candidatura. Esse é o termo inicial. Tá? Termo final, data da diplomação dos eleitos. Ponto importante aqui. A AIGE ela só pode ser ajuizada após o início do registro da candidatura. Tudo bem, após o registro da candidatura. No entanto, ela pode se referir a abusos que tenham ocorrido antes desse pedido de registro de candidatura. O abuso pode ter acontecido em fevereiro, em março do ano eleitoral, por exemplo. Naquele momento, você não pode propor ação. Mas, quando chegar o momento, na fase do registro da candidatura, que você pode propor ação, você pode contemplar abusos de poder político e econômico que ocorreram antes desse período. Então, esse é um ponto importante que vocês têm que ter muita atenção. E a data final, o termo final para a propositura da AIGE, é a data da diplomação dos eleitos. Tranquilo, pessoal? Gente, ponto importante aqui, quero que vocês tenham muita atenção, botar o foco aqui e quero explicar para vocês. A AIGE, caso se entenda pela procedência do pedido, né, ela tem prevista, no artigo 22, inciso 14, duas sanções. Cassação do registro e do diploma, inelegibilidade. A AIGE é a única ação que tem a inelegibilidade como uma sanção direta. As outras todas, a inelegibilidade é uma consequência. Tá? Nas outras ações, a inelegibilidade é um efeito anexo, uma decorrência da procedência do pedido. Não. Aqui na AIGE, o juiz eleitoral, no caso de uma eleição municipal, quando ele julga procedente a AIGE, ele pode aplicar duas sanções. A cassação do registro ou do diploma e a inelegibilidade. Beleza, ele vai falar sobre a inelegibilidade ali. O que é importante vocês ficarem atentos aqui? Nem toda procedência de uma AIGE leva a esse duplo sancionamento. Por quê? Para aplicar a sanção de inelegibilidade, obrigatoriamente tem que ter prova da responsabilidade subjetiva do réu daquela ação sobre o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, o abuso do uso indevido dos meios de comunicação social. Tem que ter responsabilidade subjetiva comprovada para aplicar a sanção de inelegibilidade. Ao contrário, a sanção de cassação do registro ou do diploma, basta que se comprove aquela condição de beneficiário do ato. Tá? Então, esse é um ponto fundamental para vocês entenderem. Nem toda procedência vai levar ao duplo sancionamento. Tudo bem, a cassação do registro do diploma, você aplica tanto para os beneficiários como para quem tem responsabilidade subjetiva pelo abuso do poder. Abuso do poder político, abuso do poder econômico. Mas a sanção de inelegibilidade você não pode aplicar a quem não tem a responsabilidade subjetiva sobre aquele abuso. Tá? É somente sobre quem tem responsabilidade por aquele abuso de poder político ou abuso de poder econômico. Tá bom, gente? Então, inelegibilidade está ligada à responsabilidade subjetiva pelo abuso. A sanção de cassação do registro do diploma, não. Basta a condição de mero beneficiário do ato abusivo. Beleza? Muito importante esse ponto. Quero que vocês tenham muita atenção. Beleza? Agora, só para terminar essa ação eleitoral, eu trouxe um outro acórdão aqui que eu acho importante, porque é muito recente e pode cair na prova de vocês. Olha só. Acórdão de 4 de fevereiro de 2020, né, do ano passado, dizendo o seguinte: o encerramento do mandato eletivo não acarreta a perda superveniente do interesse processual no âmbito da ação de investigação judicial eleitoral, quando o ilícito eleitoral em discussão puder implicar também a declaração de inelegibilidade. Essa foi uma mudança da jurisprudência importantíssima do TSE. Tá? Por quê? Uma vez reconhecida o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, tem aquele duplo sancionamento que a gente falou. Né? Pode-se aplicar a inelegibilidade e a cassação do registro do diploma. Aí você pode pensar, poxa, mas e se terminou o mandato? Não pode aplicar mais a cassação do registro do diploma, mas ainda pode aplicar o quê? A inelegibilidade. E o TSE, nesse acordo, ficou muito claro, leiam aqui comigo, vou botar o acordo inteiro aqui para a gente, sugeriu o relator mudança na jurisprudência, no que foi acompanhado pela unanimidade dos ministros, para reconhecer que
após o encerramento do mandato eletivo, subsiste o interesse processual no julgamento de recurso interposto em AGE, quando o ilícito eleitoral em discussão puder implicar no reconhecimento da causa de inelegibilidade. Tá? Então, quando houver aquela responsabilidade subjetiva, aquela AGE puder implicar também no reconhecimento de uma inelegibilidade, ainda que tenha terminado o mandato, a AGE pode prosseguir para aplicação em tese, se for o caso dessa sanção de inelegibilidade. Tá bom, pessoal? Então, essa era a primeira ação que eu queria falar com vocês. Era